assim como você, podemos fazer. Existem outras barreiras, e uma delas também são os estereótipos, que sempre nós encontramos. Seguidamente as pessoas olham para uma pessoa com deficiência e dizem: coitadinho, ele não sabe, ele não pode, ele não consegue. Assim, muitas vezes, fecham portas para essas pessoas, não lhes dão oportunidades. Muitas vezes também existem as barreiras arquitetônicas, físicas. Por força da lei, essas barreiras estão sendo derrubadas. Mas ainda existem muitos locais onde o acesso para pessoas com deficiência fica prejudicado, como lojas, restaurantes, ruas, o próprio trânsito não está adequado. Talvez ainda muito deve ser feito. Talvez seria oportuno dizer uma frase que eu ouvi certa vez de uma senhora cadeirante, que dizia: onde passa uma pessoa com deficiência, todas as outras passam melhor. É preciso, portanto, proporcionar oportunidades que a família deve começar a estimular em casa. As famílias devem ser assim instruídas para que os seus filhos sejam diariamente incentivados a buscar a sua independência e a sua garantia de direitos. É preciso criar escolas técnicas para a formação profissional de pessoas com deficiência. Cada vez mais vemos pessoas com deficiência acessando o mercado de trabalho, mas muitas ainda não conseguem um trabalho porque não têm formação, porque não têm o preparo que necessitam. Existem vagas por força da lei, mas essas pessoas não têm acesso à instrução e preparo. Por fim, é preciso que chamemos essas pessoas, as pessoas com deficiência, para o diálogo. São elas que nos podem abrir os olhos para ver aquilo que nós, sem deficiência, não enxergamos. Oportunizar que essas pessoas deem a sua contribuição, a sua opinião sobre projetos, serviços, trabalhos e tudo para melhorar o ambiente em que nós e elas vivemos. Tudo isto irá facilitar muito a vida, não somente delas, mas de todas as outras pessoas. Por fim, ainda quero dizer que meu filho, Pedro Henrique, tem estudado na escola Frederico Ritter e tem recebido lá tudo aquilo que precisa para a sua boa educação. Isso é uma prova concreta de que as pessoas com deficiência podem sim ter uma educação inclusiva de qualidade. E isso está acontecendo quando nós, família e sociedade, nos mobilizamos para alcançar esses recursos. Agradeço então a todo o Legislativo, Executivo e de um modo geral, a sociedade de Três Coroas por estar se mobilizando também nessa questão. E peço a todos vocês que também em seus projetos, em seus trabalhos, levem em conta a questão das pessoas com deficiência, naquilo que vocês também idealizarem, nos trabalhos que realizarem, porque o nosso Senhor se agrada também quando nós
cumprimos com o nosso papel, fazendo com amor e com determinação. Se for permitido, talvez possa preparar uma pergunta ou outra, se alguém quiser fazer. Ok, então, se alguém desejar, dentro das minhas limitações, também poderia respondê-las. Quero agradecer a sua presença e o senhor ter explanado sobre o assunto das pessoas com deficiência. E pode ter certeza, pastor, todos os projetos que passaram por essa Câmara e irão passar, que venha beneficiar nossas crianças, nossos adultos, né, só as crianças, né, vai ser aprovado nessa casa. O senhor acabou de dizer que o nome do seu menino é André. O Pedro Henrique frequenta a escola Frederico Lira. Então, é um exemplo de que a criança pode conviver numa escola normal com as demais, né? Porque na realidade isso vem sendo questionado por várias pessoas, né? Eu gostaria de saber qual a sua opinião concreta sobre isso, já que seu filho frequenta a escola Frederico Ritter. Bom, vereadora Marisa, em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha claro que há deficiência que permite, possibilita que essa inclusão aconteça de forma natural. Porém, existem deficiências físicas, até mentais, e que muitas vezes dificultam, e eu até diria inviabilizam, que algumas deficiências se possa colocar uma criança assim dentro de uma sala de aula regular. Por quê? Porque a escola regular, e nem mesmo às vezes a própria escola da PAI ou a escola especial, ela está 100% preparada. Porque uma criança com deficiência, ela demanda toda uma necessidade específica. Ela tem uma rotina diferente, ela tem remédios para tomar em horas certas, ela precisa ser levada ao banheiro para fazer o seu xixi, o seu cocô, e ela precisa de alguém então que vai limpá-la, que vai levá-la. Ela precisa então de uma pessoa exclusiva para ela. E isso a escola regular ainda não oferece. No caso do Pedro, ele precisa ser levado ao banheiro, porém ele não faz na roupa. Então, de certa forma, facilita. Mas a gente percebeu, o Pedro veio agora de uma escola do Estado, onde nós tivemos que brigar muito para que o Estado proporcionasse um monitor. E fomos buscar, então, qual é a atribuição do monitor. Entre as atribuições do monitor na sala de aula, não está trocar fralda, levar a criança ao banheiro e cuidar exclusivamente dele. Então, a coordenadora da 14ª região, que fica em Santo Ângelo, ela nos disse o seguinte: bom, pai, o que vocês podem fazer é conversar com a direção da escola, porque alguém vai ter bom coração e vai fazer isso para o filho de vocês. Muito bem. Se nós ficarmos com essa possibilidade de termos alguém de bom coração para cuidar de nossos filhos, não ficamos seguros. Nenhum pai, nenhuma mãe fica seguro. Por quê? Porque a gente vai se sentir como se todos estivessem ali fazendo um favor. Pelo amor de Deus, alguém cuida do nosso filho. E isso não deve ser assim. Então, a escola regular tem progredido sim em algumas coisas, né? Mas em alguns casos de deficiência mental, autismo mais severo, por exemplo, e deficiência física, eu diria que não é adequado, porque causa um constrangimento também para
Os pais que precisam suplicar, implorar para que essa criança seja bem cuidada, e eu não sei até que ponto isso seria proveitoso para toda a classe.